Olá, estamos ao vivo? Vamos esperar um pouquinho até chegar alguém. Tá desligando sozinho. Vê se você consegue ver o som, pra ver se o som tá legal. Bota o fone, pra ver se tá com fone. Eu já tá com fone já. Engraçado que chega super com atraso pra mim. Muito estranho isso, chega assim. Olá, boa noite. Esperar mais um momentinho para ver se entra mais alguém para a gente dar início à nossa primeira live, que eu vou explicar o que é dim sum. Essa culinária linda e maravilhosa. Olá, Michele. Olá, Júlia. Vou esperar só até dar 8h10 mais ou menos para nós começarmos com a nossa live. Que hoje eu vou explicar o que é dim sum. Tem muitos clientes que quando entram em contato sempre perguntam, né, o que é dim sum, que vem a ser dim sum, né? Então hoje eu vou estar nessa 1 horinha explicando para esses clientes o que é dim sum. Acho que já tem pessoal suficiente, acho que a gente já pode iniciar com a nossa live, né? Olá, boa noite, né? Eu sou Vladimir Reis, eu sou cozinheiro e chefe dono do Dim Sum Rio e do The Rio Food. Vocês estão escutando bem? Parece que estão ouvindo bem. Então, nós vamos falar um pouco sobre mim. Eu sou Vladimir Reis, sou cozinheiro. Eu aprendi a trabalhar com culinária chinesa já faz bastante tempo. Eu estou há 10 anos no ramo de gastronomia e... Opa! Fiz um acidente aqui. Acontece. E eu decidi a fazer culinária chinesa assim que eu trabalhei num restaurante
chinês que havia um chefe malaio, né? Daí ele me explicou a essência do ginseng, né? Eu também tinha minhas dúvidas perguntando o que era, né? O que é ginseng? Nossa, coisa bonita. E é uma coisa assim bem delicada. Eles passavam bastante tempo, sabe, desenvolvendo aquilo, falando lá na língua deles lá, o chinês e malaio, né? Perguntando como era os recheios, os preparos, né? Eu sempre ficava ali, sabe, observando e vendo. Então chegou um momento que eu perguntei, né, com muita vergonha, né, o que era ginseng. Eles falaram que ginseng significa um toque no coração, né? Então eu fiquei muito feliz em saber daquela... Nossa, ginseng é toque no coração, que legal. Então eu passei a dedicar mais ainda a preparar essas coisinhas maravilhosas, né? Daí passou alguns anos, eu fui desenvolvendo técnicas, né? Aprendendo mais receitas. E quando eu tive a grande oportunidade e conhecimento suficiente, eu fiz a minha primeira experiência nas feirinhas de rua, né? Eu comecei na Feirinha da Glória, aos domingos, e depois, com o passar do tempo, né, eu passei a fazer outras feirinhas também, de Ipanema e Laranjeiras. Uma das coisas interessantes que aconteceu na feirinha de Laranjeiras é que logo no primeiro dia apareceu muitos chineses, né? Não sei de onde eles vieram, assim, um monte de chineses. Eu não entendia por quê. Que eles foram até a minha lojinha, né, perguntando: nossa, tem alguém chinês aqui? Tem alguém chinês? E eu achei muito interessante, porque eles ficaram todos: nossa, um rapaz carioca fazendo, né, ginseng, porque é uma coisa que não tem aqui no Rio de Janeiro, ginseng artesanal. Tem, mas é industrial, né, que vende. E alguns restaurantes, digo sim, que devam fazer ginsengs artesanais, mas muito poucos, e não com a variedade que eu faço, né? Daí eu recebi a oportunidade de fazer feiras de rua, fazer outras feiras, como a Feira das Laranjeiras. Gente, eu tô um pouco nervoso, que é a minha primeira vez, né? Então peço desculpa se eu me embolo um pouco, mas eu tenho um projetinho aqui para eu não me enrolar. Nas próximas vai sair muito bem. Então, né, eu passei a fazer feirinhas, depois me convidaram para fazer eventos, né? E os clientes e as pessoas tiveram uma boa receptividade, né, em relação à minha comida, e foi muito legal, né? Foi uma coisa assim bem boa, né? E os clientes viram que era uma coisa bem trabalhada, bem, como pode dizer, feita com carinho, né? Com ingredientes selecionados. Eu sempre dei importância à questão da alimentação orgânica, que é uma coisa muito importante, em ajudar os pequenos produtores do Rio de Janeiro. Primeiro, pequenos produtores orgânicos, né? Tem famílias de produtores que eu apoio, né? Que eu sempre pego os vegetais, as raízes, que são lá de Japeri, né? E eles sempre estão me fornecendo esses alimentos para que eu possa estar trabalhando com ginseng. Então, o meu toque brasileiro é o seguinte: eu utilizo ingredientes brasileiros, né, para estar trabalhando. Na China, na Ásia, né, eles utilizam os ingredientes dele, né? Então eu utilizo mais ingredientes, entendeu? Que tá mais próximo da gente, que a gente se identifica
com o paladar, se identifica mais com o paladar, entende? É claro, eu dou apenas um toque, eu não posso também, como posso dizer, botar totalmente brasileiro, né? Com ingredientes totalmente brasileiros, né? Eu só utilizo ingredientes nacionais, mais o tempero e os condimentos, né? Eu tento botar ao máximo asiático. E fica um mix muito legal, né? Eu utilizo, que é bem legal mesmo. Tá, gente? Tô bem nervoso, mas vamos lá. Então, vamos voltar para a questão do Jinsan. Da iniciação 8 e 10, a gente tem apenas uma horinha, então tem que passar todas as informações, né? Então tá. O tema da nossa live é o que é Jinsan, né? O que é Jinsan? Jinsan significa, como eu disse, significa toque no coração. A palavra Jinsan significa toque no coração. Que é justamente isso, né? Como é algo bem artesanal, é preciso ter dedicação e carinho para estar preparando, né? É uma coisa que exige muito esforço e atenção no preparo, porque se você não colocar os ingredientes certos, né? No caso da massa, ele se desfaz no vapor, entendeu? A Michelle aqui está perguntando como chegou as sobremesas no cardápio. Então, Jinsan é um leque de pequenas iguarias, né? Também sobremesa, também tem Jinsan que são sobremesas, mas mais para frente eu vou estar explicando a questão da sobremesa. Mas eu posso adiantar alguma coisa, que um exemplo, tem o leite frito, né? Que é muito legal, que é uma massa envolvida num leite que tem um processo que ele fica meio gelatinoso, né? Então é bem saboroso. Também tem uma outra que é a influência dos portugueses, que se chama Danta. Danta é o pastelzinho de Belém, né? Literalmente pastelzinho de Belém, mas com uma única diferença, é que na massa se utiliza porco, óleo de porco, né? Os portugueses utilizam muito manteiga, se eu não me engano. Então essa é mais uma sobremesa, né? Que falei. Também tem uma bomba de cacau, né? Que também é uma outra sobremesa que também é muito boa. Bem, espero que tenha essas suas duas. Mas mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre a sobremesa. Eu tenho aqui alguns tipos de ginseng que eu vou passar. Uma pena que não dá pra mostrar em vídeo, né? Não dá pra mostrar as imagens, mas na próxima live eu vou ver se eu consigo estar anexando imagem. Eu vou ver se eu consigo. Bem, voltando para a história do que é Jinsan, né? Jinsan significa toque no coração. Jinsan tem registro de que, na história, né? De que os Jinsangs começaram a ser feitos há 2.500 anos, cara. E tem uma relação com a questão da... Como é que fala mesmo? Da rota da seda, do caminho da seda, que os europeus iam até a Ásia, que iam até a Ásia comprar seda, o caminho da seda, é uma coisa desse tipo, né? Que nesse caminho que os asiáticos, né, faziam da Europa à Ásia e da Ásia à Europa, eles paravam no meio do caminho, né? E
E quando eles paravam, né? Aqui é a Rota da Seda, né? Os mercadores cantoneses paravam nas casas de chá para descansar e ao retornarem das longas viagens, né? E o ato deles pararem nas casas de chá para descansar, né, para repor as energias, eles chamavam, né, esse ato deles de sentar e descansar e comer de Nyun-cha. E Nyun-cha significa tomar chá e comer ginseng. Mas o ginseng, ele veio... Também tem uma história legal do ginseng, que é o seguinte. É que uma espécie... Acho que um imperador da China... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver rapidamente. Aqui, ó, reza a lenda que um grande imperador ordenou ao seu cozinheiro que ele elaborasse um cardápio de forma que cada um dos pratos servidos representasse uma das regiões conquistadas pelo seu exército. Mas um banquete como esse seria impossível de ser apreciado em apenas uma refeição. Então o chefe teve a brilhante ideia de fazer pequenos quitutes de modo que cada mordida tivesse um recheio diferente. Mais tarde, na época da Rota da Seda, que ligava a Ásia à Europa, em torno de 8.000 anos antes de Cristo, os mercadores cantoneses paravam nas casas de chá, como eu havia dito, para descansar e ao retornar das longas viagens de negócios, né? Esse momento em que eles paravam para descansar, né? E tomar chá, eles significaram que ele significa Nyun-cha, né? É uma história um pouco grande, eu esqueci um pouco de dar uma cortada, né, nas informações que eu peguei. Mas basicamente é isso, né? Ah, também tem uma coisa interessante. Se você perceber no formato de certos ginsangs, parece a cabeça de alguém com chapéu, sabe? Alguns ginsangs têm um formato daqueles chapéus que as pessoas usavam das ombreiras, entende? Se você parar para perceber no formato de cada ginsang, talvez aparecesse uma, como posso dizer, uma representação de algum monarca chinês, entendeu? Porque os chefes também faziam ginsangs em formatos, sabe, parecido com o tipo de chapéu que as pessoas usavam. Também tem essa questão que é bem interessante. Então, o ginseng também teve influências, né? Não, quer dizer, o ginseng também influenciou outras localidades na Ásia, né? Como posso dizer. Ginseng também significa Tenshin em japonês, né? E ele agradou muito os japoneses. Tem uma relação do ginseng com o sushi, sashimi, essas coisas, que também nada mais é do que coisas comidas com a palma da mão, né? Se você perceber, o ginseng e o makimono e o sushi, eles são bem parecidos, né? A única diferença é que os japoneses utilizam muito peixes, né? E os chineses não. Aqui tem um tópico interessante que os famosos gyozas, né, e harumaki, que são pronúncias em japonês, que em português significa rolinho primavera, também são chamados de shumai, que assim como na China também são cozidos no vapor, mas tem alguns restaurantes que eles optam por grelhar.
também é uma coisa, também é uma ideia muito boa que eu vou estar adotando, né? Porque por enquanto eu só faço só no vapor, né? Na Europa e nos Estados Unidos, os ginseng são chamados de dumplings. Também é algo interessante, né? Deixa eu ver agora, aqui tem uma outra coisa aqui que é interessante. Nossa, tem que passar rápido. Então, eu vou falar um pouco sobre cada tipo de ginseng. Que eu tenho aqui guardado algumas imagens, que é uma pena eu não poder compartilhar essa imagem com vocês, mas mais pra frente eu posso estar compartilhando, né? Então, Vanessa, o gyoza também é um tipo de ginseng. A única diferença é o formato, e o que eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu só carregar aqui a imagem, que eu vou estar falando. Carregar não, um textozinho que eu escrevi, que eu vou estar explicando o tipo de ginseng. Mas eu posso começar pelo gyoza. Aqui, ó, eu posso até pegar um exemplo aqui dos ginsengzinhos que eu tenho, que eu fiz de feltro. Eu e a Silvinha fez de feltro, que a gente até entrega para alguns clientes. Então, esse não é um gyoza, né? Deixa eu primeiro falar sobre o gyoza, que eu não tenho o formato aqui. Mas o que dá o nome ao ginseng é a forma com que você fecha ele. E, no caso, alguns recheios também. Mas, basicamente, é o formato. Entende? Então, o gyoza, ele tem um formato um pouco de meia-lua, né? Parece até uma luazinha assim. Meia-lua. Eu vou ver se eu consigo... No próximo colocar mais imagens. Mas também o gyoza também é chamado de watip. Eu não conheço muito pronúncia de chinês, gente. Mas é mais ou menos assim. Que é um pastelzinho frito, né? Geralmente gyoza é recheado com carne vermelha. Mas também alguns botam com carne branca, mas geralmente não tem gyoza vegetariano. Mas cada restaurante tem o seu tipo de recheio, né? Agora, como a gente já está falando sobre os ginsengs, eu vou passar para o outro também que é bem famoso. Acho que muitas pessoas já devem ouvir falar, que é o bao, ou também chamado de baozi, né? Naquele desenho Kung Fu Panda, ele come muito bao, né? Que ele enche a boca de bao, né? Que são pequenos pãozinhos no vapor, né? Com a massa de trigo. Também os recheios são variados, né? Pode ter carne de porco, vaca, frango, vegetariano. Tem até doce. Eu até tenho um doce no cardápio feito com anko, pastel de feijão azuki, né? Esse bao, ele pode ser tanto assado quanto feito no vapor. E é muito bom. As pessoas passaram a pedir mais por causa por causa do desenho, né, do Kung Fu Panda. Agora temos um outro de... Nossa, eu tô em casa, gente. Cachorro late pra caramba. Né? Também tem o char sui bao,
né? Também chamado de chá simbal ou chá salbal, que ele é mais popularmente comido recheado com carne de porco, né? Carne de porco temperada, que ele tem uns molhos, ele tem bastante molho nele. Quando a pessoa come, ela tem que ter cuidado, porque senão pode até se sujar um pouco, ele tem bastante molho. Geralmente eu gosto de comer isso com garfo e faca. Também temos o hargol, ou chamado em chinês chama-se xianjiao, eu acho que eu falei certo, xianjiao. São trouxinhas de massa de arroz translúcidas, são bem translúcidas mesmo. Eu até tenho ele no cardápio, que geralmente são recheados de camarão. São recheados com camarão e são bem saborosos, né? Eu, particularmente, é um dos meus favoritos, embora eu não tenha um favorito certo. Também nós temos um tipo de ginseng que se chama Shenfun, que são uma massinha de arroz recheada com carne de porco, camarão e uma massa de anco também, que é posto por cima, que fica bem saboroso, né? Eu não tenho no cardápio ainda, mas ele é muito bom. Quando eu já tiver com um restaurante inaugurado, eu vou lançar ele no cardápio. Ele é bem saboroso. Também temos a costeirinha de porco. Olha, no universo do ginseng se utiliza muito porco de vários formatos. Assim, de vários formatos não. Desculpa, eu tô meio nervoso. Com vários tipos de tempero diferenciado, entendeu? Porco assado, grelhado, no vapor. Nossa, é uma coisa louca a quantidade de receitas que tem que se utiliza com porco. Tá bom? Também se utiliza um pé de galinha, mas eu não sei se eu ainda preciso fazer a experiência de utilizar pé de galinha, porque carioca não curte muito pé de galinha. Por isso que até agora eu não coloquei no cardápio, mas é muito saboroso. E nós temos também o nosso outro tipo de ginseng, que ele é o mais popular dos ginsengs, que é o siumai, também chamado de shumai. Eu até tem um ginsengzinho aqui, ó. Shumai. Olha só, ele tem uma carinha. Ele é um dos meus ginsengzinhos de feltro que eu envio para alguns clientes. Ele é o mais popular de todos os ginsengs, o shumai. O recheio também é variado, mas se utiliza muito porco ou camarão e porco. Eu tenho os dois no cardápio. E ele também pode ser grelhado e é muito saboroso, né? Agora eu vou falar sobre, assim, ginsengs. Existem dezenas, centenas de tipos de ginseng, entendeu? Que ele varia muito da localidade, entendeu? Os lugares onde a culinária de ginseng é muito diversificada, né? E da onde ela se originou, veio da China e de Hong Kong. Então, esses dois, como a China é monstruosa e Hong Kong também, embora Hong Kong esteja dentro da China, mas eu não sei, parece que Hong Kong não faz, não sei. Mas mas existe uma grande variedade de ginseng, como eu disse, né? E esses são os que eu mais uso, né? Mas acredito que quando já tivermos com o restaurante aberto, nós vamos poder ter mais variedades. Agora, voltando a falar, agora nós vamos falar sobre as sobremesas.
como eu havia falado para, acho que foi para Michele, sobre o leite frito, né? O leite frito, acho que eu não sei, o leite frito também é chamado de Choupen Sinai ou Zantian, né? Que é leite, açúcar, ovos e trigo. Não se pode fazer esse tipo de sobremesa com arroz, porque não dá certo. Também tem o sopinhas. Ah, também tem muitas sopas no universo do ginseng, né? Porque na verdade, ginsangs, eles são uma refeição completa, né? Eles alimentam, mas eles não enchem a barriga, entendeu? Você não vai sair estufada. Então, eles sempre são acompanhados, né? Geralmente quando alguém pede ginseng, ela sim pode pedir ginseng, assim como ela pede como na comida japonesa, ela pede apenas os sushi, sashimi, ela também pode pedir apenas ginseng, mas tradicionalmente num restaurante especializado em um chá, você pede o ginseng e ele já vem acompanhado de um chá, né, de sua preferência, e também de uma pequena sopa, que geralmente está junto com o ginseng, ou vem uma sopinha separada, né, que a pessoa possa estar ali comendo os três juntos. Geralmente a sobremesa vem junto, mas isso depende de cada localidade. Então, eu vou falar de uma sopa que é muito boa. Se chama Donfunha. Nome engraçado, né? Então, é uma sopinha muito boa, que ela é à base de ovo e milho. Pode ser tanto doce quanto salgada. E é uma sopinha muito saborosa. Eu passei alguns dias fazendo evento num resort, então eu tive que fazer bastante dessas sopinhas. Os chineses que estavam lá gostavam muito. Eu e um amigo meu chinês. Ele deve estar na live aí. Se tiver, manda um oi pra ele. Então, alguém tem alguma dúvida? Porque eu já terminei de falar o que eu queria, que estava aqui no meu nas minhas anotações, nos meus scripts. Então, eu vou falar um pouco sobre... Deixa eu dar uma olhada aqui, tem umas informações aqui que são bem interessantes. Tem muitas pessoas que me perguntam qual é a relação da culinária chinesa com a culinária japonesa. Eu posso dizer com a minha experiência é que elas são bem diferentes, né? A culinária chinesa, ela utiliza muito alimentos feitos no vapor, cozidos, grelhados, né? E a culinária chinesa também tem seus cozidos e grelhados, mas se tratando de tipos de ginseng e das suas relações, né? Um exemplo, tratando de sushi men. Você falou chinesa de novo. Se tratando de... Eu tenho aqui a Silvinha está me ajudando aqui com as... que você repetiu chinês, você repetiu chinês e a japonesa.
é a minha primeira, eu tô um pouco nervosa. Com certeza na segunda eu vou passar mais informação. Mas a única a diferença que tem é que os japoneses utilizam muita carne crua, né? Diferença que na culinária chinesa não. Eles quase não se utiliza pescados. Se utiliza muito camarão, sabe? Lula, polvo, mas peixe em si não. Eu tenho, até agora eu só tenho apenas 6 receitas de culinária chinesa com peixe, né? E particularmente eu não me senti muito atraído por elas. Eu gostei mais da parte dos ginsangs. Também tem uma coisa legal que é legal de se chamar. Você me está perguntando, a língua chinesa tem uma pronúncia muito peculiar. O que é Yanku? Eu não sei o que é Yanku. O que é Yanku? Eu não sei o que é. Então eu escrevi errado. Porque teve uma hora que você falou e eu falei assim, gente, isso eu não conheço. Então. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem mais uma outra coisa legal aqui. Sim, a Vivi falou uma coisa legal. O feijão doce. Então, tanto na China quanto no Japão, se utiliza o feijão, né, para fazer doce. Mas eles não comem o feijão como a gente, sabe? Feito como a gente faz, salgado. Eles utilizam mais o feijão doce. Agora, as variedades para o arroz são inúmeras. Mas o anko, o feijão azuki, eles utilizam muito feijão azuki. Eu não sei, eu não conheço muitos outros tipos de feijão, né, que os asiáticos utilizam. Eu conheço mais arroz. Mas a pronúncia anko vem do japonês, se eu não me engano, né? Que anko nada mais é do que o nome que é o nome dado ao doce de feijão. Ele faz bem e o processo é bem parecido com como os baianos fazem com acarajé, né, no ralo feijão. A única diferença é que ele faz ele docinho e bem saboroso. E só é feito com o feijão azuki, que é o vermelhinho que dá aquela tonalidade bem interessante, né? Mas o feijão doce é tipicamente japonês, mas os chineses também utilizam, né? Tem mais alguma pergunta de alguém? Eu acho que deve ter mais alguma. Tem uma coisa bem interessante que tem o yakimanju, que é o pastelzinho de forno recheado com feijão azuki. Ele se chama yakimanju na língua japonesa, mas na língua chinesa ele se chama pastel da lua, porque eu não sei, mas eu vou pesquisar um pouco sobre isso, né? Porque se chama doce da lua ou pastelzinho da lua. Os chineses eles têm uma relação muito, muito interessante com a lua, né? Até porque tem também alguma coisa a ver com o calendário chinês, que é lunar. A Verônica está perguntando de novo. Que é algo japonesa que tem nos makimonos. Faz parte da culinária chinesa.
Então, faz. Eu não sei qual é o nome qual é o nome que os chineses dão à alga. Mas eu acho que deve ser nori também. Inclusive os chineses com quem eu já trabalhei, e eles estavam com essa árvore, todos eles falam que é nori. Nori. Eles nunca me disseram o nome que dão. Diferente. É. Então, o makimono é um tipo de ginseng. Ele também é um tipo de trouxinha, shumai. Como esse aqui. A única diferença é que e também vai no vapor. Os chineses quando fazem o makimono, eles cozinham no vapor. Eles não servem makimonos cru. Até porque eles cozinham tudo, né? Eles não servem o makimono cru. Inclusive, amanhã eu vou estar lançando makimonos diferenciados, exclusivos para o Jinsan Rio. Serão makimonos deliciosos e muito bem muito bem apresentados, né? Que não deixa de ser mais um tipo de ginseng. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar que agora me saiu a memória. Porque é o meu primeiro vídeo e eu tô um pouco nervoso. Mas eu tô bem mais à vontade agora, né? Tem uma coisa interessante. Qual é mesmo aquela sobre... Ah, sim, eu também vou tirar uma dúvida em relação às cestas de bambu, né? Que tem alguns clientes que falam: nossa, eu não tenho cesta de bambu e eu posso utilizar outro tipo de vaporeira? Pode sim. Você pode utilizar outro tipo de vaporeira. Pode utilizar uma peneira, aquele cuscuzeira, né? Que é o que muitas pessoas têm, né? Ou então quando tem eu boto uma... Quando eu não tinha, né, e tem uns clientes que não tem nem cuscuzeira e nem uma vaporeira, eu falo para eles com uma panela, né, aí bota uma peneira em cima. Eu sempre aviso que é para colocar uma cenourinha fatiada, ou um pedacinho de batata, ou até um pedacinho de folha, uma alface, alguma coisa, contanto que não tampe os furinhos do vapor, né? Porque você colocando ali e o ginseng em cima, ele não tem problema do ginseng grudar, porque o tipo de ginseng que eu faço ginseng com folha de arroz. Então, colocando ele sobre uma superfície, né? Sobre alguma folhinha ou uma fatiazinha de alguma coisa, de cenoura ou de batata, você não tem risco de grudar, né? Isso é uma coisa bem interessante, que eu também tenho vídeo no YouTube. E, gente, eu sempre ponho alguns vídeos no YouTube, que eu preparando ginsangs, eu fazendo algum tipo de ginseng para tirar dúvida. Preparar ginseng não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? Apenas para esquentar. Na Ásia, eles só vendem ginseng para deliveries congelados, né? Como eu estou fazendo agora em meio à pandemia. Eu tive muitos problemas se tratando de culinária asiática durante a pandemia. Mas porque há um tempo atrás as pessoas achavam que algumas, né, erroneamente, né, pessoas falavam que a culinária chinesa tinha a ver com coronavírus, mas nunca houve essa relação, né? Chegaram até a dizer que a minha culinária estava infectada. Não foi um cliente, nem uma cliente, uma pessoa muito desinformada, né?
Mas eu tive a sorte de ter pessoas que esclareceram para essas pessoas o que era, né? Inclusive, eu até ganhei 3 clientes que estavam super chateados, né? Que eu estava vendendo culinária chinesa durante a pandemia. E eu, com toda a paciência, fui explicando e esse cliente acabou aceitando uma cortesia de Insan e acabou se tornando um cliente, né? Chegou a pedir, né? Viram que realmente era bom, bonito, bem apresentado. E acabaram se tornando clientes, né? Essa semana agora eu fiz uma entrega para um desses clientes, uma moça, e ela ficou muito feliz, né? Com o que eu enviei. Eu tô agora, as últimas considerações, que ainda falta mais 10 minutinhos para terminar. Eu sei que tem alguns clientes que estão perguntando, né, quando é que eu vou inaugurar um novo restaurante. Eu gostaria de dizer que estamos no processo, sabe? Culinária chinesa é uma culinária que exige certos tipos de equipamentos que são exclusivos. Então demora um pouco para chegar, porque vem da Ásia para cá. Então, e as importações e exportações estão um pouco mais lentas devido à pandemia, mas os meus maquinários chegarão e eu vou começar a dar continuidade na obra. O restaurante vai sair com paciência, né? Com calma, porque eu sempre nós sempre estamos atentos, né? Ao pronunciamento dos governantes em relação à pandemia, que não pode haver aglomeração, né? Então, por enquanto, eu estou fazendo apenas entregas por delivery, com muita dedicação e paciência. Até porque, para não deixar os nossos queridos clientes sem comer de insano, né? Alguém tem mais alguma pergunta que eu possa estar respondendo? Eu acho que eu já falei. Ah, sim. Eu já falei sobre a questão do Yun Cha, né? Que o Yun Cha significa tomar chá e comer ginseng. Ginseng sempre é acompanhado de chás. E eu vou... lá, né? Na China. E eu vou servir os nossos maravilhosos chás juntos, né? Ir ao restaurante comer ginseng vai ser uma verdadeira experiência gastronômica, né? Porque o fato de você ir ao restaurante, você vai ter vivência, sabe, de como é, né? Diferente de você receber em casa, né? No restaurante vai ser bem mais legal. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está no finalzinho da nossa live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só falar que eu tô aqui. Inclusive, vai haver mais lives, tá? Essa é a primeira. A primeira é sempre um grande desafio, né? Até pra minha parte, eu sou um pouco tímido. Eu sou um pouco tímido. Mas eu acho que essa foi a melhor forma de eu estar próximo dos clientes, né? Já que eu não estou fazendo feirinha e nem estou fazendo eventos. Então, não só eu, como muitos profissionais que tinham um contato mais próximo com o cliente, né? Adotou a estratégia da live, né? Para estar mais próximo
do cliente. Já pode agradecer. Ah, muito obrigado, Vanessa. Eu sempre vou estar fazendo lives a partir de agora, eu vou marcando. As próximas lives vão ser bem mais esclarecedoras. E assim que o restaurante abrir, eu também vou fazer lives no YouTube, né, ensinando técnicas da culinária chinesa. Chinesa não, asiática, né? Porque tem alguns preparos que são muito saborosos que eu vou utilizar também, tá? Gostaria de agradecer a Vanessa, ao Rogério, a Michelle, a Verônica, ao Christian que tá aí, que apareceu aí. Pô, saudade, amigo. Vamos ver se a gente se conversa amanhã. A Adriana e a Letícia. Né? Acho que eu não esqueci. E há outros clientes que passaram e não deu para falar. Né? Mas eu acho que foi muito legal essa live. Espero que vocês tenham espero que vocês se sentiram felizes em conhecer um pouco da história do Dim Sum e também um pouco da minha história, né? Que é um grande desafio diário, né? É claro, trabalhar em qualquer culinária com que você se dedica, tem amor e carinho, né? Ela se torna um grande desafio, né? Que é o desafio de você sempre estar fazendo o melhor para agradar o cliente. Ah, também agradecer a Ângela, também apareceu, minha mana. Bom, muito feliz de estar com vocês. Não perde a próxima, tá? A próxima vai ser bem legal. E eu vou... eu acho que talvez eu faça alguma receita, né? E também mostre imagens, porque eu ainda não sei como fazer esse tipo de processo. Tá bom, amigos? Foi um grande prazer compartilhar com vocês, sabe? Eu me senti muito feliz, embora um pouco acanhado, mas muito feliz, tá bom? É um grande prazer estar com vocês e até a próxima, tá bom? Muito feliz.